Olá pessoal, vejamos aqui nossa videoaula 3 de Química sobre gases, estudo dos gases, dentro do curso gratuito Enem. Vamos falar um pouquinho sobre o gás ideal, o gás perfeito, que é um modelo onde todas as possíveis interações entre as partículas são desprezadas. Podemos considerar, por exemplo, uma situação em que o gás se encontra a uma baixa pressão, e tem um volume maior, de modo que as suas partículas constituintes estejam consideravelmente afastadas umas das outras. E aí a gente pode, numa primeira aproximação, considerar que não haja interação, mas é apenas um modelo, ok? Mas que funciona para determinadas situações. Então aqui, quando a gente escreve a equação de estado de um gás ideal, como aqui, PV igual a nRT, a gente procura especificar um valor de pressão, de volume e de temperatura no qual o gás se encontra. E isso especifica um estado, caracteriza um estado no qual o gás se encontra. Okay? Então, aqui considerando as grandezas macroscópicas, variáveis ou grandezas macroscópicas, temos a pressão vezes o volume, igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então, as grandezas estão relacionadas desta forma no caso de um gás ideal. Okay? Então, a pressão aqui normalmente as unidades são a atmosfera, Pascal, que é o Newton por metro quadrado, mas também pode aparecer em centímetro de mercúrio ou em milímetro de mercúrio. Já o volume V em litros, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. N o número de mols, que pode ser relacionado com a massa, por exemplo, que estamos usando em laboratório, uma certa massa gasosa, expressa em gramas, e essa razão aqui é o número de mols, entre a massa e a massa molar, expressa em gramas por mol. R, como falei, constante dos gases, e na unidade de atmosfera-litro por mol Kelvin, vale 0,082 para todos os gases. T de temperatura, em Kelvin, aqui nas fórmulas, mas também pode aparecer em graus Celsius. E aí, precisamos passar para Kelvin, pegamos o valor e somamos com 273. Só que o gás pode sofrer uma mudança de estado, ou seja, uma transformação gasosa. Ok? E aí, isso decorre da variação da mudança, por exemplo, a sua pressão, volume e temperatura. Neste caso, variando todas essas grandezas, a gente chama de uma transformação qualquer. Como veremos aqui. Okay? Mas antes, vamos pegar a equação de estado do gás ideal, PV igual a nRT, e manipulá-la da seguinte maneira. Vou deixar aqui no primeiro membro apenas as grandezas que normalmente variam. Pressão, volume e temperatura. A temperatura estava multiplicando, o NR no segundo membro passa para o primeiro membro dividindo. E aqui fica N vezes R. R já é uma constante, e o número de mols também será considerado uma constante, porque a gente vai considerar um sistema em que não há perda ou ganho de massa. O sistema gasoso sem alterar a sua massa. Sofre uma transformação gasosa, uma mudança de estado sem alterar a sua massa. Ok? Então, um produto de duas constantes dá outra constante, que eu estou chamando de CTE. Então, e nós temos a situação, explicando aqui a transformação qualquer, uma lei geral dos gases ideais, onde varia P, V e T,
Mas esta relação aqui, ó, PV sobre T, fica uma constante. Então, digamos, estado inicial, indicado aí pelo índice 0, então P0, V0 sobre T0, caracteriza aqui a relação entre essas grandezas, no estado inicial, pressão, volume e temperatura, e que se mantém, a relação continua a mesma para o estado final, não é um outro estado qualquer, ok? Então, chamamos de lei geral dos gases ideais, transformação qualquer. Para uma transformação mais específica, do tipo isotérmica, em que a temperatura se mantém constante, temos aqui a equação geral, e como a temperatura é constante, eu posso simplificar T0 com T. Né? São valores iguais, podemos cancelar e ficamos com a relação P0V0 igual a P vezes V. Okay? Transformação isobárica. Pressão constante. Novamente, aqui a lei geral. Vamos agora simplificar as pressões P0 e P, que são iguais. E ficamos com V0 sobre T0 igual a V sobre T. Finalmente, dentro desse estudo, transformação isométrica, também chamada de isocórica ou isovolumétrica, quando o volume se mantém constante. Equação geral, podemos aqui cancelar o volume V0 com V, restando P0 sobre T0 igual a P sobre T. Então, aqui é importante lembrar que na transformação isotérmica a temperatura é constante, né? Aquela quantidade que é constante não aparece. Veja aqui que a temperatura foi cancelada, na isobárica a pressão e na isocórica o volume. E, além disso, temos aqui o seguinte, que a pressão e o volume, né, como aqui é um produto constante, significa que P e V, pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra diminui proporcionalmente, né, no caso em que a temperatura se mantém constante. Já na isobárica e na isocórica, as grandezas são diretamente proporcionais, pois temos, ao invés de multiplicação, a divisão, ou seja, um quociente. V0 sobre T0 igual a V sobre T, e P0 sobre T0 igual a P sobre T. Ou seja, o volume aqui aumenta e a temperatura também proporcionalmente. Aqui a pressão, por exemplo, diminui e a temperatura também diminui proporcionalmente. Ok, pessoal? Então, videoaula 3 de Química dentro do projeto do curso gratuito Enem. Lembrando que aqui na playlist curso gratuito Enem, além de Química, vocês podem acompanhar videoaulas em Matemática e Física. Se possível, inscrevam-se no canal, apoiando o projeto de mais resoluções, também de questões que aparecem nessas videoaulas. Além da teoria, de forma mais objetiva, também questões do Enem. Conto com a sua inscrição no canal, apoiando o projeto. Até a próxima videoaula. Bons estudos, muito sucesso e obrigado pela presença aqui no canal. Um abraço a todos.